Olá, escorpião, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sirena. Então, para essa leitura, nós vamos olhar para o mês de março e o que está aguardando para escorpião. Eu vou utilizar primeiro o baralho cigano, depois eu vou utilizar o tarot tradicional, certo? Então, já de início, nós temos aqui no meio da leitura os peixes. E essa carta, ela normalmente representa trabalho ou questões financeiras. Então, pode ser que esse seja o teu foco nesse mês de março. As questões de trabalho, as questões das finanças. Nós temos duas cartas de desafio aqui, que são a carta da raposa com a carta da serpente, e também uma carta de mudança com a carta da foice. A carta dos lírios, ela pode representar trabalho, e também para mim ela tem um certo aspecto espiritual. Com a combinação aqui da raposa e da serpente, pode ser que você esteja lidando com uma pessoa bem difícil nesse mês de nesse mês de março. Alguém que você já considerasse uma pedra no seu sapato já há muito tempo e pode ser que esteja relacionado ao trabalho. É realmente uma combinação bem complicada. Pode ser que a raposa nessa questão ela só esteja representando o seu trabalho ou a forma como você lida com o trabalho, então pode ser que na sua área onde você trabalha, você tenha algum tipo de dificuldade ou alguma pessoa tentando se sair melhor, se sair por cima na situação onde você tá. E se a carta da raposa, no caso, representar você, né, e como você lida com o trabalho, então pode ser que você, apesar das dificuldades, ainda assim se dê melhor, se saia melhor nessa situação, porque se você for mais esperto, né, você consegue lidar com essa situação sem se machucar, sem se ferir com o veneno da cobra. Tem uma espécie de auxílio divino também, eu sinto. É quase como se você consegue se esquivar disso sem grandes problemas para você. E talvez essa pessoa ela receba o karma que ela merece, né? Se ela tá ali criando conflito desnecessário ou sendo tóxica desnecessariamente. E também pode ser que você esteja lidando com duas pessoas difíceis. Talvez o seu ambiente de trabalho nesse momento não seja o mais benéfico, ou você esteja lidando com pessoas que sejam mais complicadas, às vezes são clientes ou às vezes são pessoas, né, colegas de trabalho, e são 2 pessoas que já são, por si só, separadamente, duvidosas, né, elas têm um caráter um pouco duvidoso, mas aí de repente elas estão se juntando e você tá vendo isso, e olhando a situação fica para você, assim, né, parece que a situação tá difícil. Mas eu sinto mais como se isso aqui fosse talvez só um aviso, então, né, se caso for se você tiver essas pessoas mais difíceis, né, no seu trabalho, no seu ambiente, às vezes em casa também, acho que a questão aqui, talvez o que essa combinação quer dizer é que a melhor forma de você lidar com isso é não lidar com isso, é se manter longe, se afastar. Se você sabe que elas estão fazendo complô, é melhor não se comprometer de alguma forma com elas, né, manter a distância. Se você sabe que isso vai complicar mais para você. A gente sabe que escorpião tem essa intuição mais acurada, então, às vezes você está enxergando isso ou você consegue enxergar isso de uma forma intuitiva, e é mais um aviso para não se envolver. Se você sabe que essas pessoas são complicadas, então não compra briga, não se envolver de nenhuma forma, não fazer parte do joguinho delas. Às vezes é a melhor forma de lidar com a situação. Pelo menos é isso que eu sinto, né? Se você não se envolver com isso, isso não vai causar problema depois. É mais um aviso para não realmente se envolver. Daí nessa combinação aqui é é interessante, né? Porque é uma situação quase completamente diferente. O lírio com o cachorro e com a chave. O cachorro ele representa uma pessoa bem leal, um amigo, alguém do seu círculo. Ali pode ser qualquer um, né? Pode ser da sua família, pode ser um colega de trabalho. É quase como se você tivesse que escolher entre um grupinho de pessoas, ou se escolher para quem você vai se aliar e você vai ter que usar da sua intuição para se aliar com a pessoa que realmente é leal, que realmente vai que quer o seu melhor ou quer o melhor dela, mas ambos estão jogando, né, jogando justo. E também pode ser que essa pessoa, você tem uma pessoa, né, que seja confiável, ela te auxilia a enxergar a situação dessa forma, né, a situação real. Ela vem com uma espécie de ajuda, para que você enxergue a situação com clareza, em relação ou a essas pessoas ou em relação ao seu trabalho, e ela permite que você tenha essa mudança de perspectiva. Com a carta da chave, né, a gente tem essa
a questão de abrir portas e abrir outros caminhos. Então, às vezes você enxerga o problema e não necessariamente sabe como lidar com ele, e essa pessoa vem e te auxilia a encontrar uma outra porta, uma outra forma de chegar ao seu objetivo sem que você tenha que enfrentar esses outros obstáculos. E aqui no meio, então, a gente tem nessa coluna a serpente com os peixes e com a lua. Pode ser que alguns problemas em relação a dinheiro eles venham à tona, porque a lua traz essa clareza, né? Ilumina as partes que estavam escuras e você não tinha uma clareza total da situação, embora ela não seja uma iluminação 100% acurada, 100% certa, ainda assim é melhor do que estar no completo escuro. Talvez você perceba que existem alguns gastos que você tem e que não são necessariamente necessários, né? Necessariamente necessários. Eles não são necessários para você, ou que você está tendo muito gasto com certas. Pode ser um gasto financeiro, mas também pode ser um gasto de energia. Eu sinto como se ou você gasta muito tempo pensando em algum problema, né? É como se você tivesse obcecado em tentar resolver um problema, mas isso gera um desgaste muito grande para você. E nesse mês, então, ali no meio do mês, talvez você consiga enxergar isso, né? Ou enxergar o problema com uma nova luz, né? Ou de uma forma diferente. Às vezes o problema ele não estava tão visível e agora em março daí ele fica, realmente, eu gasto muita energia ou muito dinheiro em cima de algo que não traz benefício para mim. O que não já não serve mais. Às vezes era benéfico antes, mas agora, nesse momento, ele não tem mais utilidade. Isso também pode indicar uma pessoa que eu vou sugerir aqui, porque isso é uma questão até meio comum. Às vezes você tem um membro da sua família que gasta muito dinheiro ou gasta muita. Às vezes não é nem dinheiro, né? Às vezes come demais, come desnecessariamente, fica gastando com coisas desnecessárias. Às vezes você não sabia exatamente aonde que esse dinheiro estava indo e agora isso vai vir à tona para você. Você vai conseguir lidar com ele dessa forma. Também pode ser que numa questão de trabalho, né, numa questão de finanças, você consiga enxergar quem que é o seu real inimigo ou quem é o seu concorrente, digamos assim. É quase como se você tem uma visão mais clara do que está te impedindo de atingir os objetivos que você tem nessa questão financeira. E aqui nessa linha nós temos então o cachorro, peixes e a foice. E isso indica uma mudança. Pode ser que você esteja colhendo os frutos de algo que você teve trabalhando há muito tempo, algo no qual hã, você se dedicava 100%. Então, pode ser que nesse mês de março você tenha esse resultado, você consiga colher os frutos disso. E também pode ser uma outra mudança, né? Questão de mudança de alianças, mudança de com quem você interage. Apesar do cão ser uma pessoa leal, às vezes é uma pessoa que já não traz mais benefícios para você. Então, que acaba sendo mais desgastante do que às vezes ela não agrega muito na sua vida mais. Talvez agregasse antes, agora não. E você vai então ter essa mudança ou vai decidir cortar isso para eliminar gastos, tanto energético quanto material. Querendo ou não, a gente tem essa combinação, né? Então pode ser que realmente essa pessoa nessa diagonal aqui, né? O cão fosse, você tivesse essa pessoa, ela fosse leal e fosse trouxesse informações relevantes e beneficiasse de várias formas, mas talvez conforme a sua vida vai indo, essa pessoa acaba se tornando mais, ela acaba se tornando mais como um peso morto do que como um benefício realmente. É quase como se você tivesse que carregá-la nas costas. E aí vai ter então essa mudança. E também pode ser uma mudança de income, fala, se você tinha uma fonte de renda específica ou que vinha dessa pessoa, pode ser que isso chegue ao fim, de alguma forma. Às vezes você está numa questão, você vive em uma família relativamente grande na mesma casa, né, e todo mundo contribui com as contas, talvez uma pessoa perca o emprego e então esse fundo, né, essa entrada de dinheiro que tinha, ela chegue ao fim. Aí aqui a gente tem a combinação nessa coluna da raposa com a foice e com o livro. E isso é mais pro fim do mês. Eu sinto mais como se, a partir do momento que você eliminar
ou que não te serve mais, você vai ter acesso a outro tipo de informação. Ou vai ficar mais claro para você como que você estava lidando com essa situação. É quase como se com a foice, né, digamos que a foice vem depois da raposa, né, a raposa surge, você usa a foice para eliminar isso e então você consegue ter acesso a informações que antes você não tinha. No caso de ser algo relacionado a finanças, né, cortar um certo gasto, às vezes você vai enxergar ou vai ter a possibilidade de usar esse dinheiro que você estava gastando ou essa energia que você estava gastando em algo maior, algo melhor e que tenha um benefício a longo prazo para você, com essa eliminação. E também pode ser uma ação de uma pessoa, né, uma pessoa vem e tenta cortar algo do seu caminho, ou tenta quase como cortar a fila, e por consequência disso você passa a ter informação sobre essa pessoa, né, essa pessoa realmente não é confiável, antes eu só tinha a minha intuição dizendo isso, agora eu tenho 100% certeza de que essa pessoa não é confiável, que eu não posso lidar com essa pessoa mais. E aí, por fim, nessa linha aqui, a gente tem a chave com a lua e com o livro. Novamente, passa essa sensação de que algo vem à tona ou uma informação, principalmente porque a gente tem o livro aqui. E o livro ele também pode representar questões materiais, questões relacionadas à papelada, né? Burocracia e coisas do tipo. Algo abre para você uma nova possibilidade ou uma informação que estava escondida. Algo que, não estava claro antes ou era só baseado na sua intuição e você finalmente tenha os dados, né, os fatos, eles estão disponíveis para que você utilize eles na sua jornada. E com o livro aqui, querendo ou não, também passa a sensação de virar uma folha, né, mudar de capítulo, mudar de livro. Talvez você esteja finalizando um ciclo, embora não seja um ciclo. Talvez não seja um ciclo total, né, não seja uma mudança completa na sua vida, seja um aspecto da sua vida que esteja mudando completamente, onde você sente que você realmente está saindo de uma fase e indo para outra. E que agora isso está disponível, você consegue realmente fazer isso, você tem as ferramentas necessárias para agir dessa forma. E inclusive, eu até agora eu pensei nisso, às vezes essa pessoa que tem esse caráter duvidoso, ela pode até ter o intuito de te ferir ou te machucar de alguma forma, né, te impedir, e ela meio que abre o caminho pra você sem querer. Às vezes ela tentando ser mais esperta acaba, saindo no vermelho enquanto que você não. Então é isso. Vamos ver então seu tarô. Vamos ver se tem alguma informação extra. Ups, signo de escorpião. Com o tarô. Escorpião para março. Eu vou aceitar a sua carta de baixo, como eu normalmente faço. Quando caem duas, interessante. Muito interessante. Nós temos dois arcanos maiores aqui, né? A carta do julgamento e a carta da lua, e também a carta do seis de espadas. A lua no tarot tradicional, ela tem o significado de ser algo que está invisível ou não totalmente às vistas. É um pouco diferente do Lenormand, mas eu tenho a impressão de que todas essas figuras, né, elas estão indo nessa direção. E essa direção normalmente, pelo menos eu interpreto como seguindo em frente, indo para o futuro, olhando para frente. Nesse mês de março, então, você vai ter essa impressão de que o caminho está aberto, não tem mais obstáculos, apesar talvez você ainda não tenha uma visão completamente clara do que você está fazendo, né, do seu caminho. Talvez ainda não seja 100%, mas você consegue seguir em frente independente disso. Aqui no Seis de Espadas a gente tem essas pessoas, né, elas estão fugindo, né, elas estão indo para longe, né, indo para um lugar mais calmo, mais pacífico. Então, eu até tenho a sensação, né, com essa carta aqui de julgamento, é quase como se você tem essa clareza, né, como eu disse antes, né, agora você não tem mais só a tua intuição dizendo que é isso que está acontecendo por baixo dos panos, você tem os dados. E isso te dá uma liberdade muito maior para você seguir em frente. Você vai seguir em frente sem se sentir culpado de nada. Vai com essa alegria, né, tá tocando essa flauta e seguindo em frente sem receio mais.
Porque agora você sabe realmente o que está acontecendo. Mas ainda pode ser que você tenha a impressão de que você está fugindo no meio da noite, né? Talvez o caminho que você está seguindo ainda não seja 100% claro, mas isso não vai te impedir de seguir em frente, isso não vai te impedir de seguir, não vai te impedir de sair, de seguir em frente, de continuar com os seus planos ou fazer novos. Talvez até seja necessário se jogar nessa área desconhecida para que você, pelo menos, dê os primeiros passos, né? Mesmo que você não saiba exatamente como é que as coisas vão funcionar. Às vezes, dar os primeiros passos é o que importa, mesmo que você não tenha clareza total da situação. Vamos ver só mais umas últimas cartas agora. Ver se tem mais alguma informação extra, algum aviso. Ah, então realmente alguns de vocês realmente estão lidando com pessoas complicadas, pessoas que normalmente choram lágrimas de crocodilo, mas realmente isso vai trazer essa aqui, né? Chore um rio e aqui me ligue quando você estiver sóbrio e aqui a paz está quebrada. Essa pessoa ou essa entidade, né? Ela vai mostrar as caras dela ou pode ser uma companhia, pode ser algo do tipo. Onde agora como você consegue enxergar a situação, né, a situação na qual você está com clareza, o futuro talvez ainda não esteja certo, mas a situação que você está com clareza, você consegue enxergar a pessoa pelo que ela realmente é, você consegue seguir em frente sem ter receios de que você estava errado ou que estava equivocado, você não tem mais dúvidas em relação a isso, você não tem mais dúvidas em relação ao caráter dessa pessoa ou dessa companhia. Você não vai mais ficar esperando que essa pessoa volte para te trazer mais desconforto. Você consegue enxergar a situação de uma forma mais clara e precisa e você vai seguir em frente. Porque agora não tem mais como voltar atrás também. Você vai estar cortando realmente o que não tem mais serventia. E é isso tudo que eu tenho pra vocês. Espero que tenha feito algum sentido. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.